Então, essa é a pergunta-chave aí dessa nossa aula, que vamos falar sobre a identificação das fontes de comunicação, né? Então, vamos lembrar que, assim, nosso contexto de discussão aqui é o quê? Uma reunião mediúnica, certo? Imaginemos que estamos numa reunião mediúnica, no contexto de uma reunião mediúnica. E aí tá, o que eu vejo, eu enquanto encarnado, tirando algumas exceções, né, de médiuns que têm uma visão aí de longo alcance, conseguem ver os bastidores, não é o comum, mas tem médios que conseguem. No geral, os participantes da reunião mediúnica, eles estão vendo o que os olhos alcançam, os olhos físicos, né? Então, eles estão vendo quando um espírito está se comunicando. O que nós estamos vendo na reunião nada mais é que um médium falando, né? Essa é a comunicação, assim, pensando na psicofonia, né? Que é uma forma bastante comum das reuniões, né? Então, quando o espírito está se comunicando por psicofonia, estamos vendo, na verdade, um médium falando, né? E que às vezes com a voz diferente ou não, enfim. A questão existe um espírito utilizando o corpo do médium para se comunicar. Esse é o fenômeno mediúnico. Mas quem é aquele espírito ali, né? Como é que podemos inferir quem é aquele espírito ou quais são as características desse espírito e por que isso é importante, né? Por que essa pergunta é importante? Então vamos tentar ver aqui, tá? O fluxo das imagens está um pouco manual hoje, pessoal, porque eu estou preparando uma mudança estrutural aqui que eu não consegui aprontar para hoje, para ver na próxima aula. Então eu vou movendo aqui manualmente, tá? Primeira pergunta, que é uma pergunta que, inclusive, as pessoas que não têm, assim, experiência com reunião mediúnica fazem, né? Uma pergunta que é pertinente, tipo assim, ei, peraí, se você está vendo apenas um médium, uma pessoa comum de carne e osso falar, quem é que garante que ali é um espírito falando? Quem é que garante que aquilo não é uma farsa? Essa pergunta, pessoal, foi Kardec fez lá no século XIX. E é uma pergunta bem importante. Por quê? Porque o fenômeno da mediunidade na reunião mediúnica, o fenômeno de comunicação espiritual, sim, ele é sujeito a uma série de variáveis, inclusive a falcatruas, né? E Kardec se preocupou muito com isso, porque essa era uma crítica forte dos opositores do espiritismo, tipo assim, quem é que garante que isso é um espírito? Isso pode ser a pessoa fingindo, ou pode ser um transtorno psiquiátrico, né? Nós sabemos que existe um transtorno chamado transtorno dissociativo, em que a pessoa ela assume ali às vezes ela assume ali uma postura que parece ser uma outra pessoa, tá certo? Isso pode ser também um fenômeno psiquiátrico. E a questão, beleza, como é que vai saber se é um médium ou se é um desencarnado mesmo? E, de fato, isso não é simples de distinguir, por isso que gerou muito debate já desde a época de Kardec. E não é simples de distinguir por uma coisa muito legal chamada animismo, e nós vamos falar mais especialmente de animismo daqui a pouco. Aqui é só para dar uma pincelada, porque o animismo, ele é universal e ele é incessável. E aí, assim, vale a pena, sim, a gente falar pelo menos do conceito de animismo aqui. Animismo é o fenômeno pelo qual o espírito do médium se comunica em vez do espírito do desencarnado no processo mediúnico. Então, no animismo, quem está falando ali na sessão mediúnica, no fenômeno anímico puro, né? Quem está falando na sessão mediúnica não é o desencarnado, é o próprio espírito do encarnado. Aí você pode parar para pensar, peraí, então ele tá falsificando a comunicação. Só que o detalhe é que o animismo é um processo involuntário e inconsciente, tá? Então, assim, não isso é o que diferencia, inclusive, das falcatruas, né? Das falsificações. O animismo é um processo universal, olha o que eu estou dizendo aqui. Ele é universal porque ele acontece com todos os médiums. Esse é um conceito, às vezes, que gera um pouco de confusão, porque às vezes a gente fica com a ideia de que alguns médiums, entre aspas, bons, o bom médium, o médium top, tipo Divaldo Franco, né? Tipo assim, não vai ter nenhum animismo. E tecnicamente isso não é possível, ou pelo menos não é provável, porque o animismo é um fenômeno ancorado em mecanismos biológicos. E vamos lembrar que nós, né? Vamos pensar que nós médiums, né? Eu não sou médium, mas assim, pensando assim, vamos pensar que nós estamos numa plateia de médiums aqui, né? Os médiums, eles estão ocupando um corpo físico, eles são espíritos encarnados, né? E o fenômeno da mediunidade, a gente estudou isso no semestre passado, ele passa pelo cérebro físico. Então é um fenômeno universal e é incessável. Por quê? Não há como interromper o animismo, não há como zerar o animismo, né? Então o animismo ele é incessável nesse aspecto. A gente vai discutir já sobre animismo. Pessoal, estão me escutando? Tá tudo ok aí, áudio? Sim. Pronto, ok. Vamos lá. Então, essa pergunta, ela
para ser respondida, inclusive, ela depende, para ser respondida pelo médium, especialmente, certo? Essa pergunta se essa comunicação é do médium ou do desencarnado, ela depende de um certo refinamento progressivo da mediunidade. Uma espécie de amadurecimento mesmo, né? O médium, ele precisa estar sempre estudando, isso inclusive é um requisito para todo bom médium. A experiência conta muito, né? E o estilo de vida, né? As questões morais, vai ter aula para falar sobre isso também, é a sintonia que esse médium está, né? Então, se esse médium, ele, ao longo do tempo, né, ao longo dos estudos e mantendo o equilíbrio, esse médium ele terá uma boa capacidade de discernimento. Isso é uma qualidade bem importante, principalmente para evitar cair em armadilhas, tá? O médium precisa estar muito atento para essas questões, tanto do risco das armadilhas, mas a própria questão anímica, né? Sabendo que o animismo, você não tem como zerar o animismo, que esse animismo ele possa influenciar o mínimo possível na comunicação, para que a comunicação possa ser o mais clara possível. Essa é a ideia, né? Perceba que isso tem a ver, tem até um componente psicológico na coisa, né? De você estar percebendo o que é seu, as suas emoções, né? Diferenciar o que é seu do que é do espírito. Isso é um debate, assim, infinito. Assim, isso é uma tarefa infinita para o médium, né? Essa dúvida, mesmo médiuns experientes, eles podem ter essa dúvida e não tem nada errado nisso. Tipo assim, pô, será que isso é meu? Será que isso, né? Isso faz parte, tá certo? Faz parte do processo, porque dentro desse corpo físico, as nossas percepções realmente ficam bem mais limitadas. Beleza. E aí, pegando assim a ideia da gente entender então como é que a gente consegue responder essa pergunta central da aula, né? Quem é então esse desencarnado, tá? Assim, fazendo a ressalva do animismo, que é uma variável importante, mas tá, considerando então que aquela comunicação é de um espírito desencarnado mesmo, então tá, quem é esse desencarnado então, né? Tem alguns fatores que se levam em consideração, é bem interessante o seguinte. Primeiro que também para termos em mente a distinção, né? Acho que aqui é um I. A distinção não simples, é difícil, tá? A gente está falando que é difícil a questão do animismo, diferenciar o que é do médium e o que é do espírito, e também diferenciar ou reconhecer quem é aquele espírito em relação às qualidades, ao nível de elevação e a série de outras coisas, também não é tarefa fácil, tá? E nesse sentido, cabe uma pergunta, a gente está discutindo sobre identificar espíritos, mas tipo assim, no final do dia, isso importa mesmo, né? Importa saber a identidade desse espírito, né? Tipo assim, qual é a sua data de aniversário, sua comida favorita, né? De sua cor favorita, tipo assim, preciso de um fichamento desse espírito. E assim, a questão de identificação dentro do grupo mediúnico, ela é importante até o ponto no sentido assim, que ela é importante dentro das prerrogativas, dos cuidados que tem que se ter com falsificações, com obsessões, enfim, com questões que possam me prejudicar o grupo, tá? Mas, tirando isso, no final das contas, não vai importar, tá? Tipo assim, se eu recebo um espírito em sofrimento e o objetivo ali fazer uma assistência espírito, pouco importa o nome dele, de onde ele veio, vai mais importar as dificuldades dele, quais são os problemas, isso sim importa muito mais, né? E nesse sentido de se identificar, dizer quem é, acontece uma coisa interessante, que assim, muitas vezes a gente vai ver espíritos com uma necessidade, né, o espírito que está se comunicando, o desencarnado, às vezes a gente vai ver uma necessidade muito grande para esse espírito de dizer o nome dele, né? E muitas vezes de colocar, às vezes se colocar com um nome importante, né? Meu nome é Bezerra de Menezes, né? Nós discutimos isso, inclusive, já em outra aula, falava sobre linguagem, né? Como é que a gente avalia a linguagem na comunicação. E isso realmente, assim, a necessidade que o espírito desencarnado tem de se identificar, ela tem a ver com o nível de evolução, né? Essa relação, ela inversamente proporcional. Quanto maior o nível de evolução do espírito, menos ele tem a necessidade de se identificar, dizer seu nome, né? Alguma coisa desse tipo, né? Então é uma coisa também para estar atento. Claro que assim, às vezes, por exemplo, uma psicografia, você assinar, às vezes com o nome, né? Enfim, não tem nada demais, né? Desde que a intenção daquele espírito não seja impressionar você, né? Que isso denotaria que é um espírito assim
não tão bem intencionado muitas vezes, né? Vocês vão lembrar do Livro dos Espíritos, do Evangelho também, segundo o Espiritismo, acho que nas outras codificações também tem, existem muitas cartas de espíritos, né? Lá, Kardec, ele montou aqueles livros, ele introduziu ali muitas comunicações, psicografias que foram feitas na época, e vocês vão ver lá algumas assinaturas de alguns espíritos, realmente assim, por exemplo, acho que Francisco de Assis assinou muita carta lá, né? Aí tem o espírito da verdade, ou de verdade, né? Que assinou também muita carta, mas ali tinha um certo contexto. Bem, mas pensando em nome, né, nessa coisa assim, do espírito falar seu nome, né, dizer eu sou fulaninho e tal, o que é que um nome realmente pode indicar, né? O nome, ele pode indicar três coisas, na verdade. Ele sim pode indicar a categoria do espírito, quando a gente pega aquelas cartas que estão lá nos livros de codificação, a gente presume que aquelas comunicações, elas são verdadeiras, né? O Kardec, ele foi muito cuidadoso na seleção, né, na organização desses dados. Então, quando você vê lá a assinatura Francisco de Assis, a gente presume que sim, era o Francisco de Assis ali, ou o espírito equivalente, assinando com o nome dele. E sim, aquilo ali, aquele nome, né, ele quer indicar para a gente, né, assim, existe uma intenção pedagógica, eu diria, para aquele contexto de autoridade, tipo assim, ó, quem tá falando aqui é Francisco de Assis, tipo assim, analisa com carinho aqui essa mensagem, né, é muito assim, né, e não naquela coisa arrogante, olha, eu sou Francisco de Assis, você tem que acreditar em tudo que eu falo, né, então assim, analisar também o contexto. Mas sim, o nome pode indicar a categoria do espírito, tá certo? Na outra ponta também a gente vai ver em algumas tradições religiosas, né, de matriz africana, né, assim, a gente tem muito bem conhecida aqui a Umbanda no nosso meio, a gente tem aquelas entidades, né, as entidades, elas inclusive assim, nessas tradições existe o costume ou a cultura realmente de rolar a identificação, né, o espírito está se comunicando, ele fala o nome dele, e aí a identificação ali, inclusive, tem um peso muito forte no sentido de identificar ou um espírito de categoria muito baixa, por exemplo, Pomba Gíria, né? Assim, é um espírito, é um nome bem famoso aí, né? As pessoas até brincam. Pomba Gíria, ela identifica, ela é uma espécie de rótulo para espíritos de categoria mais inferior mesmo, né? Isso é conhecido. E às vezes você fala um outro nome naquele contexto ali, por exemplo, o mentor da casa, né? Eu sou fulaninho de tal, eu sou pai fulaninho, né? Enfim, que estaria identificando aí. Então, assim, categoria do espírito, o nome pode estar indicando, mas pode também estar indicando um processo obsessivo, como a gente estava comentando. O espírito, às vezes, que se coloca com um nome famoso ou para impor respeito, como forma ali de jogar uma isca para aquele grupo e começar a influenciar obsessivamente aquele grupo. Mas também animismo, né? Vamos lembrar que, tipo assim, no processo anímico, se for um processo anímico intenso, eu posso, por exemplo, psicografar uma carta e assinar ali, sei lá, Padre Cícero, né? Vamos pensar assim, Padre Cícero, assinei a carta ali. E por quê? Porque Padre Cícero é uma figura importante para mim, Tiago, como pessoa, né? Hipoteticamente, vamos pensar assim, Padre Cícero é uma figura importante para mim, e dentro do meu psicológico aqui, do meu processo mental, eu assinando a carta achando que eu estou comunicando Padre Cícero, na verdade, eu estou projetando uma questão minha, porque eu acho Padre Cícero um espírito importante, a minha mente produziu aquela mensagem julgando se é uma mensagem importante, eu assino com o Padre Cícero, é um processo psicológico aí inconsciente. Então o nome pode indicar tudo isso, né? Então a gente tem que analisar muito bem o contexto para poder avaliar o que é que significa aquele nome, tá? E aí, assim, o aspecto central, discutimos isso lá na aula do semestre passado sobre linguagem, é o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem, ele é fundamental. E isso é um trabalho contínuo que os médios precisam estar fazendo em toda reunião mediúnica. Analise o conteúdo, tá? Principalmente se for mensagens supostamente de instrução ou de orientação, tá? Espíritos que vêm, necessidade para serem assistidos, assim, a análise criteriosa da mensagem não vai ser tão importante, né? Você precisa acolher aquele espírito, trabalhar com ele ali um diálogo, alguma trava psicológica que ele tem, alguma mudança de postura que ele tem que ter, mas assim, aqui eu falo muito no contexto assim, daquelas mensagens que vêm para orientar o grupo, né? Enfim, e outras coisas mais, certo? Exatamente, é o que eu estava falando, né? Nem tinha visto aqui esse quadrinho. São as comunicações, e esse aspecto do conteúdo são importantes dentro do contexto das comunicações instrutivas, tá? Deixa eu fechar aqui para não ficar muito poluído visualmente. Beleza. Linguagem, tá certo? Destacando mais uma vez a importância da linguagem, estamos batendo muito nisso desde aquela aula. Fundamental analisarmos a linguagem, tá certo? A linguagem das comunicações, seja psicofonia, linguagem oral, psicografia, qualquer outra forma de comunicação, tá? Lembrar daquela premissa básica que já estudamos, o nível de evolução espiritual é proporcional à forma
e o conteúdo da linguagem, tá certo? E aí é interessante, vale ressaltar dentro do que eu estava discutindo, né, da Umbanda, me faz até lembrar de um livro do Manuel Filomeno, tem um livro muito interessante dele, que ele conta os bastidores de um centro de Umbanda. Na verdade, ele chama de centro espírita, mas quando a gente vai avaliar, até pela descrição dele, né, não é um centro espírita como a gente conhece, assim, né, nos moldes federativos, vamos dizer assim, né, realmente é mais um centro ali de Umbanda, né, e tal. E aí ele vai discutir lá que, assim, é uma equipe muito boa, inclusive, dessa casa, muito bem intencionada, muito bem assistida espiritualmente, mas ele vai mostrar pra gente, no livro, como assim, as diferenças, inclusive, se é discutido lá, de uma casa espírita, do espiritismo, né, kardeciano, né, para uma casa dessa. E lá você vai ver o seguinte, os mentores da casa, eles se comunicam, né, através do médium, e muitas vezes eles usam uma linguagem muito simples, né? E eles usam linguagem simples muito porque muitas pessoas que estão ali do grupo de trabalho são pessoas muito simples, até do ponto de vista da escolaridade mesmo, né? Era essa a realidade daquela casa que ele conta no livro, né? Mas a forma simples de falar ou não está alinhado com as normas cultas da língua, absolutamente que não fala sobre não diz sobre a elevação do espírito, principalmente num contexto como esse. Por quê? Porque aí o conteúdo da mensagem é claramente no espírito superior, né? Cheia de amor, né? Com orientações muito claras, alinhadas com os preceitos do evangelho, enfim. E aí que você vê, tipo assim, quando eu falo forma e conteúdo da linguagem, eu não estou falando da forma no sentido culto da língua, né? Do rigor ortográfico, né, das concordâncias verbais, nominais, etc., mas da forma no sentido assim, as palavras que você usa, se tem palavra de baixo calão, se tem palavrão, se tem palavras ofensivas, né, que é o típica comunicação de um espírito menos evoluído. Então, aquela ideia básica, quando a gente vai examinar a linguagem, espíritos mais elevados, eles tendem a ter, a linguagem tende a ser permeada de sabedoria, não tem contradições, é uma linguagem, demonstra, expressa modéstia e é coerente. Espíritos de menor elevação, eles têm uma linguagem com mais trivialidade, arrogância, abundância de palavras, às vezes na ideia de impressionar, né, grosseria, mistificação, e prescrição detalhada, né? Abundância de palavras, qualquer mera coincidência com alguns políticos não é exatamente coincidência. Mas atenção, 2 pontos de atenção aqui, quando a gente fala das linguagens, são os chamados falsificadores profissionais, que é essa galera, esses desencarnados, que eles vão se comunicar através do médium e vão tentar convencer o grupo de que eles são espíritos evoluídos, né? E aí eles vão tentar usar palavras mais rebuscadas. Muitos desses espíritos são intelectualmente bem preparados, né? E eles conseguem elaborar textos aparentemente de muita qualidade. Só que existem algumas formas de estar identificando, né? Assim, às vezes, nesse caso é bastante desafiador, às vezes, fazer essa distinção. Esses são chamados espíritos pseudo-sábios, né? Mas você vai ver ali, às vezes, assim, no conteúdo da mensagem, né? A intenção daquela mensagem, enfim. Né? Mas isso é uma casca de banana danada em uma zona de perigo, tá certo? E justamente como eu estava comentando, espíritos muito inteligentes, e no mundo espiritual superior está cheio deles, inclusive eles são os espíritos que chefiam, que coordenam, que comandam muitos dos grupos aí destinados ao mal, nós sabemos disso. E aí, assim, esses espíritos são mais periculosos, né, nesse sentido. Assim como encarnados, né, nós sabemos que entre nós, as pessoas com muita inteligência, que usam essa inteligência para o mal, são bastante perigosas, né? Elas estão aí envolvidas em vários e vários delitos aí, e problemas na vida das pessoas. E aí, mais uma vez, como eu tenho, essa aula tem muito dessa coisa, né? Tudo, essas análises e distinções são difíceis, né? Mas é difícil por quê, né? Pontos aqui de atenção. A diferença de texto falado e texto escrito, você pode ter as formas de analisar um texto falado, muitas vezes podem ser diferentes da forma de analisar texto escrito. Lembrar que o médium, ele é o intermediário da comunicação, então tem toda aquela variável do animismo, né? Isso é uma variável a mais para a gente analisar dentro daquele processo, de quem é esse espírito, se esse espírito está querendo, enfim, tem alguma má intenção, etc. E a percepção dos médios, né? Eu coloco essa mãozinha para baixo para dizer o quê? Que a percepção dos médios como uma forma de tentar diferenciar quem é esse espírito, analisar, não é um bom instrumento. Na média, né, na maioria dos casos, não vai ser um bom instrumento, não vai ser confiável. Porque os médiums, quando eles vão analisar eles próprios,
esse espírito, tipo assim, né? Imagina que eu sou médium, estou numa reunião aqui com vocês, acabei de dar uma comunicação consciente, tá? Uma comunicação consciente. E aí eu agora vou analisar, peraí, quem será esse espírito? O espírito era isso, aquilo, outro. Existe muito viés, inclusive emocional, né? Por exemplo, o médium ele é muito bom, os médiums são muito bons, na maioria dos casos, para descrever as sensações, sem dúvida. Né? Inclusive só eles que sentem, né? Eles, quer dizer, eles tendem a sentir mais. Então, tipo assim, ó, esse espírito se aproximou, eu senti náusea, eu senti dor de cabeça, eu senti angústia, eu senti isso, né? Vocês aqui que tiveram experiência vão conseguir falar isso. É tipo assim, a descrição das sensações ela é muito fidedigna, né? E claro, isso é um elemento para a gente julgar, né? Esse espírito é o espírito que está sofrendo, ou que não está, etc. e tal. Mas assim, para fazer uma análise mais racional, fazer só confiar nisso pode gerar armadilhas, tá? Então, assim, é importante essa análise externa de quem assistiu a comunicação. Se for um texto escrito, vamos analisar a mensagem, né? Enfim, de estar tendo esses cuidados aí, tá? E eu acho que era isso, né? Pronto, esses eram os pontos para a gente destacar aí desse tema.